Aplicamos a relação de Bhaskara para resolvermos a equação do segundo grau na variável cosseno x. E encontramos essas duas equações para cosseno na variável x. A seguir, aplicamos o roteiro estabelecido para resolvermos equações fundamentais. E por último, anotamos o conjunto solução da equação. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolvermos a equação do segundo grau na variável seno de x. E encontramos essas duas equações para a função seno na variável x. A seguir, aplicamos o roteiro estabelecido para resolvermos equações fundamentais. E por último, anotamos o conjunto solução da equação. Aplicamos a relação fundamental cosseno ao quadrado x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Chegamos a essa equação de seno na variável x. Cujas raízes são mais duas equações de seno na variável x. A seguir, aplicamos o roteiro estabelecido para resolvermos equações fundamentais. E por último, anotamos o conjunto solução da equação. Fatoramos cosseno à quarta de x menos seno à quarta de x como diferença de dois quadrados. E lembramos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. E que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno de 2x. E chegamos a essa equação para a função cosseno na variável 2x. A seguir, aplicamos o roteiro estabelecido para resolvermos equações fundamentais. Cujas raízes forneceram esses valores para x. E por último, anotamos o conjunto solução da equação.
Elevamos os dois membros da igualdade ao quadrado. E lembramos que seno ao quadrado de 3x mais cosseno ao quadrado de 3x é igual a 1, e que 2 seno de 3x cosseno de 3x é igual a seno de 6x. E chegamos a essa equação para a função seno na variável 6x. A seguir, aplicamos o roteiro estabelecido para resolvermos equações fundamentais. Cujas raízes forneceram esses valores para a variável x. Essas verificações são necessárias pelo fato de, ao termos elevado ao quadrado os dois membros da igualdade, podemos ter introduzido alguma solução falsa. Pelas verificações efetuadas, podemos concluir que as soluções são verdadeiras apenas para os valores pares de k. Aplicamos a propriedade cosseno de 2x é igual a seno de π sobre 2 menos 2x. Aplicamos a fórmula para seno de 3x mais seno de π sobre 2 menos 2x. E chegamos a essa nova equação. Como o produto é nulo, ou seno de x sobre 2 mais π sobre 4 é nulo, ou cosseno de 5x sobre 2 menos π sobre 4 é nulo. A seguir, aplicamos o roteiro estabelecido para resolvermos equações fundamentais. Como consequência, chegamos a essas duas raízes para a equação. E por último, anotamos o conjunto solução da equação. Escrevemos a equação de um modo mais conveniente. Transformamos seno de 7x mais seno de x em produto. Transformamos seno de 5x mais seno de 3x em produto. Efetuamos as operações indicadas. Colocamos o fator comum 2 seno de 4x em evidência. Transformamos cosseno de 3x menos cosseno de x em produto. Efetuamos as operações indicadas. Como o produto é nulo, ou o fator seno de 4x é nulo, ou o fator seno de 2x é nulo, ou o fator seno de x é nulo. A seguir, aplicamos o roteiro estabelecido para resolvermos equações fundamentais.
E chegamos condensadamente a essa raiz para a equação. E por último, anotamos o conjunto solução da equação. Transformamos cosseno de x mais y mais cosseno de x menos y em produto. Efetuamos as operações indicadas e isolamos seno de y na segunda equação. Substituímos o valor de seno de y da equação 2 na equação 1. Efetuamos a propriedade distributiva. Escrevemos a equação de um modo mais conveniente. Fatoramos a expressão como trinômio quadrado perfeito. Se o quadrado de uma expressão é nula, então a expressão é nula. E chegamos a essas equações seno de x igual a 1 e seno de y igual a 1. A seguir, aplicamos o roteiro estabelecido para resolvermos equações fundamentais. Obtendo essas duas raízes para x e y. E por último, anotamos o conjunto solução da inequação. Essa é a inequação fundamental para a função seno. Para seno de x igual a meio, o arco x tem primeira determinação π sobre 6. Estabelecemos um roteiro para resolver inequações trigonométricas fundamentais. Evidenciamos, de alguma forma, o eixo correspondente à função em questão. Nele, marcamos o ponto correspondente ao valor meio. Pelo ponto correspondente a meio, traçamos uma perpendicular ao eixo dos senos. Desenhamos o segmento correspondente aos valores de seno de x maiores ou iguais a meio. Desenhamos o arco correspondente a esse segmento e o chamamos de x. Indicamos o ponto correspondente à primeira determinação do arco x com a letra P. Desenhamos esse arco em sua primeira determinação. Nesse ponto, marcamos a medida do arco x em sua primeira determinação. Na outra extremidade da perpendicular ao eixo dos senos, marcamos o valor correspondente ao arco x em sua segunda determinação. E por último, anotamos o conjunto solução da inequação. Essa é a inequação fundamental para a função cosseno. Para cosseno de x igual a meio, x tem primeira determinação π sobre 3. Aplicamos o roteiro utilizado na resolução da inequação do exemplo A.
Pelo ponto correspondente ao valor meio, traçamos uma perpendicular ao eixo dos cossenos. E por último, anotamos o conjunto solução da inequação. Essa é a inequação fundamental para a função tangente. Para a tangente de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, x tem primeira determinação, π sobre 6. Aplicamos o roteiro utilizado na resolução da inequação do exemplo A. Ligamos o ponto correspondente ao valor raiz quadrada de 3 sobre 3 com o centro do ciclo, encontrando este em 2 pontos. E por último, anotamos o conjunto solução da inequação.